sempre o tempo, fiel guardião de nossa história e responsável pelas transformações sucessivas e pela lei de impermanência. No entanto, a verdade permanece sobre o velador, aguardando que a luz se faça quando nos decidirmos a desvelá-la, pela necessidade e pelo esforço a que a evolução nos impulsiona. Conhecereis a verdade e ela vos tornará livres, assevera Jesus. A lei divina, em seu caráter de permanência, aguarda que a busquemos compreender como caminho seguro para a plenitude. Daí, o pensamento filosófico afirmar que a importância de uma obra é medida pelo tempo que os contemporâneos deixam transcorrer antes de compreendê-la. Todavia, estes estudos se caracterizam pelo esforço em aproveitar o tempo, pois adiá-lo indefinidamente implica retardar o nosso processo evolutivo em nome da inércia, contrária à dinâmica da vida, obstruindo o progresso em prejuízo da humanidade. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa da série Meditação à Luz do Dia. Hoje, pensar na verdade. Você interessa-se pelo tema? Fique conosco até o final do programa ou até o final desse último módulo. Pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente, viver o que fala. E depois, personificação, personificar-se na ação. E por fim, somos um. Gratidão a vocês, internautas, telespectadores, por ser a razão do nosso existir. A Aline Gonçalves, que nos conduz até vocês. Vamos agradecer também às emissoras parceiras, às empresas parceiras, enfim, a tudo e a todos os seres que, de uma forma direta ou indireta, contribuíram, estão contribuindo e contribuirão com certeza para a expansão desses ensinos, a sua divulgação, bem como a aplicação para a nossa libertação. Vamos começar por nossa memória extracerebral, ver o que temos aqui para nos ajudar. Vou pegar no outro que fica mais fácil, a tela mais expansiva, para estudarmos um pouco acerca da verdade. Então vamos aqui bem pertinho, ficarmos mais íntimos. Veja a recomendação ou a reflexão de Leon Denis da obra Depois da Morte, no primeiro capítulo, quando ele versa sobre as religiões. E ele escreve mais ou menos assim, porque cada tradução vai alterando alguma coisinha, que lamentavelmente às vezes vai desconfigurando, ou a cada edição percebemos em várias obras a desconfiguração a partir dos originais. Então, a verdade é comparável a gotas de chuva que oscilam na extremidade de um ramo. Então, a verdade é comparada às gotas de chuva que oscilam na extremidade de um ramo. Enquanto aí fica suspensas, brilham como puros diamantes aos raios do sol. Desde, porém, que toca o chão, confundem-se com todas as impurezas. O que nos vem de cima mancha-se ao contato terrestre. O que você entendeu disto? Então, conforme dizia Sócrates, e nós colocamos também em nosso livro O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo,
São as três peneiras de Sócrates. Já ouviu falar? Então, todas as vezes que um dos seus discípulos lhe interrompia acerca de uma temática, ele questionava: você já passou o que você vai me dizer nas três peneiras? E num dado momento, um destes chegou afoito e ele fez a mesma coisa e ele disse: mas como é isso? Falou: a primeira coisa, o que você vai me dizer é verdade? Aí a criatura já não sabia se era, porque ouviu falar. Porque você sabe que as características da verdade é quando algo pode ser usado para todos, sem prejuízos de ninguém, exatamente ninguém. E a segunda peneira foi: sendo verdade, o que você vai me dizer é bom, é representado também pela bondade? Não é, porque era uma fofoca. E nós sabemos, se é caracterizado pela bondade, o bem de todos é o eterno princípio. Então, se é bom para mim, também é bom para você. Então, se é verdadeiro para mim, se é bom para mim, é verdadeiro e bom para você. São os filtros dessas peneiras. E a terceira e última interrogação foi: é útil? Eu posso usar trazendo benefícios para o meu universo e posso dividir com os outros e levar benefícios a eles? Não, não é. Porque era maledicência mesmo. E Sócrates, então, retorna a palavra dizendo: então, fique para você, porque basta-me as perturbações a resolver. Você entendeu o enredo? E principalmente quando Sócrates, relembrando o dístito ou o inscrito no portal do Santuário de Delfos: conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. E Jesus complementando: e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque eu, você, todos nós somos, na essência, esta verdade. Porque na essência, o reino de Deus em nós. Neste reino, a verdade e ela também personificada. A verdade que é Deus, que vive em nós, e o Cristo que o manifesta, sendo a verdade personificada. Não por acaso, ele disse-nos, em vários momentos, e neste em especial: eu sou o caminho da verdade e da vida. Quem me vê, vê o Pai, ou seja, sou a personificação do Pai. E ainda disse-nos: não sou eu quem faz as obras, é o Pai que as realiza através de mim. E eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, ele tinha a liberdade de fazer somente o bem à luz desta verdade suprema. Está mais ou menos claro a ideia? Se não tiver, nós voltaremos à baila. Porque em toda essa trajetória dos 30 episódios, e nós estamos hoje no de número 25, então nós vamos percebendo cada situação e vai gerando, às vezes, algumas dúvidas em vocês, e a partir dos comentários, nós vamos fazendo lives nas quintas ou nos domingos para dialogarmos acerca da temática ou até interromper
a cada 6 programas, a cada módulo, e fazer uma live com vocês de 1 a 2 horas para tirar as dúvidas acerca da temática. Então, pensar na verdade é quando, sabendo, de acordo com o nosso trajeto até agora, sabendo o que é o pensamento, sabendo como criá-lo ou como pensá-lo, e ao mesmo tempo, sabendo que a verdade que nós estamos falando, ela é equânime, imparcial e incondicional. Quando nós a pronunciamos, à luz da nossa consciência desperta, não tememos represálias, porque é a verdade. E se for o caso, morreremos pela verdade como Cristo o fez. Com todo respeito a vocês, ele não morreu para nos salvar. Senão estaríamos todos salvos. Ele não tomou sobre ele as nossas feridas, senão ninguém estava dolorido por aqui. Ele tomou sobre ele, sim, a verdade e morreu defendendo esta verdade, representada nele, a personificação do Senhor Supremo, o Pai. Ele, o Filho, e nós, o Espírito Santo. Então, Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade universal. E o Espírito Santo somos nós. Se não somos santos ainda, nascemos da santificação e nos tornaremos santos no decorrer do tempo, conforme lemos no início para vocês. Lembram? Sempre o tempo. Fiel guardião de nossa história e responsável pelas transformações sucessivas e pela lei da impermanência. Sempre o tempo. Então, se você se apegar em alguma coisa, o tempo vai lhe dizer que você se apegou no valor errado. Se você se apegar à mentira, num dado momento, o seu império irá ruir. É a casa sobre a areia. Se você se apegar na verdade, é a casa sobre a rocha. E a verdade é a coisa mais simples, como afirmara mais de 3 décadas, e para mim foi impactante, Boris Kazoy, o emérito jornalista, o âncora da TV brasileira. Verdade ou a verdade só se diz uma única vez. Você falou o que você entendia como verdade. Você pode até compreendê-la mais profundamente em dias vindouros. E só vai adornando o que antes proferiu. Mas não vai inventar estratégia, artifícios para encobrir as aparentes falhas. Então você falou o que tinha como verdade absoluta naquele momento, que pode ser parcial, mas ela vai se confirmando ou se expandindo a cada passo. Então, o tempo, sempre o tempo, fiel guardião de nossa história e responsável pelas transformações sucessivas e pela lei da impermanência. No entanto, a verdade permanece sobre o velador, aguardando que a luz se faça para nos decidirmos a desvelá-la. Pela necessidade, conhece a verdade, conhece a ti mesmo e conhecerás a verdade, e pelo esforço,
a que a evolução nos impulsiona. Ou seja, de uma forma ou de outra, ou por necessidade de conhecer-se e conhecer essa verdade, ou impulsionado pela evolução, de um modo ou de outro, conheceremos a verdade e nos tornaremos livres, como asseverou Jesus. Por isso, a lei divina, em seu caráter de permanência, aguarda que a busquemos compreender como caminho seguro para a nossa plenitude. E lembra o que lemos com Leon Denis no início? Então vamos voltar lá para ver se tem mais alguma coisa a ser compreendido para vocês. Então, a verdade é comparável às gotas de chuva que oscilam na extremidade de um ramo. Está lá límpida e cristalina, como se estivesse no âmago de nossa consciência. Enquanto aí ficam suspensas, nestes altiplanos ou na essência do ser, brilham como puros diamantes aos raios do sol da consciência enobrecida. Desde que, porém, tocam o chão, a mente, o intelecto, as emoções não sublimadas, os sentimentos, confundem-se com todas as impurezas das paixões, dos vícios, dos desenganos. O que nos vem de cima, da consciência para a alma, para a periferia, para o intelecto, mancha-se ao contato terrestre da mente, do perispírito, do universo biológico e até do meio em que nos encontramos. Pense a respeito disso, inspire com suavidade e coloque na sua pauta o desejo sincero de conhecer-se. O conhece-te a ti mesmo para a compreensão dessa verdade. Se somos uma cópia perfeita do macrocosmos, em nós está a síntese da verdade universal em tamanho menor. Inspire mais uma vez e lembre de Jesus. Em João 8,32. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Quando compreendermos que somos deuses na essência, que o reino de Deus está em nós, ou dentro de nós, e nós dentro dele, o Cristo e o Deus dentro de nós e nós dentro deles, a fonte inesgotável e inestancável a partir de nós e em torno de nós, tudo será possível àquele que crê e amar à altura da verdade que o liberta. Pois o conhecimento em plenitude já o terá despertado para a ação libertadora e a sublimação iluminadora de sua consciência. Gratidão a vocês, internautas, telespectadores, a Aline Gonçalves, que nos conduz até vocês, a TVC de Três Lagoas, a Rádio Portal da Luz de Dourados, ambas em Mato Grosso do Sul, o Portal do Espiritismo em Andradina, São Paulo, TV e Rádio Espaço Espírita em Santa Catarina, Canal Mais Brasil em Frutal, Minas Gerais. Ao Hotel Del Príncipe, em Marabá, no Pará, ao espaço que nós chamamos de cotidiano,
a Ótica e Relojoaria Sol, a Matsumoto Imóveis e a Alvorada Veículos, todas em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Aos parceiros dedicados, solidários, fraternos, abnegados, que nos auxiliam na coordenação de todas as redes sociais, aos inscritos, aos que compartilham, aos que dão seu gostei ou não gostei, aos que comentam, aos que colaboram monetariamente, aos que colaboram com suas orações, aos que divulgam, como a Vilma Camargos, a Marília Gonçalves, a Luci Rodrigues, a Elizabeth Sobrinho, a Elizabeth Henrique e tantos outros como Jussara e Fernando Rocha, que cuida da base do Instituto e o site. Paz profunda a todos e esperamos na próxima etapa para sentir esta verdade que estamos pensando. Namastê.